Em nome da Google Brasil, queria agradecer ao senador Ricardo Ferraz e os demais senadores presentes pelo convite. Uma honra poder colaborar com a elucidação desses fatos aí em relação ao Congresso de uma maneira geral. E, como defensores da transparência, o Google acredita que é de extrema importância garantir que o Congresso Nacional tenha os fatos. Eu trabalho na equipe de relações governamentais do Google Brasil, que é uma das empresas do Google, e vou fazer o meu melhor aqui para responder as perguntas que Vossas Excelências tenham, mas, evidentemente, se houver outros assuntos que apareçam, estarei aí à disposição. Muito tem sido dito sobre essas revelações a respeito do programa PRISM nos Estados Unidos. A Google Inc., que é a matriz norte-americana da Google, que responde a essas solicitações das agências norte-americanas, também foi envolvida nessa controvérsia. Embora a Google Brasil, onde eu trabalho, não tenha nenhum papel nisso, a Google Inc., por meio do David Drummond, que é o nosso diretor jurídico global, vice-presidente sênior da companhia, foi inequívoca sobre o assunto, em 3 pontos que eu quero enfatizar aqui. Em primeiro lugar, ele afirmou que a Google Inc. não aderiu ao PRISM nem a qualquer outro programa de vigilância governamental de qualquer governo no mundo. Esse é o primeiro ponto. Inclusive, antes da mídia entrar em contato com a empresa, o Google nunca tinha sequer ouvido falar de PRISM. Ele também afirmou que a Google Inc. não fornece acesso aos sistemas da Google a qualquer governo, incluindo o governo dos Estados Unidos, e que a Google não permite instalação de equipamentos do governo em propriedades do Google para fins de vigilância. Ou seja, esse é um ponto que também deve ser bem enfatizado aqui. Ou seja, não existe nenhuma porta dos fundos, nenhuma porta lateral, nenhum alçapão, nenhum mecanismo de acesso direto a essas informações. E é claro que vários governos ao redor do mundo já sugeriram e continuam sugerindo que fizessem a instalação de hardware de vigilância nas redes do Google ao longo desses anos. A empresa, no entanto, sempre se recusou. A Google Inc. fornece dados de usuários aos governos apenas de acordo com a lei. A Google tem uma equipe jurídica que analisa cada pedido individualmente e, muitas vezes, contesta esses pedidos quando eles são genéricos, quando eles são especulativos e, principalmente, quando eles não seguem o devido processo legal. Quando é obrigada a cumprir esses pedidos, porém, a Google entrega os dados às autoridades. Nenhum governo tem a capacidade de extrair dados diretamente dos nossos servidores ou redes. Também queria enfatizar a necessidade de mais transparência sobre o processo, e essa audiência pública só vem reiterar e confirmar esse ponto. É bastante positivo que essas alegações tenham suscitado um debate sério e oportuno sobre a necessidade de se encontrar um melhor equilíbrio entre os direitos fundamentais, as liberdades civis e a segurança nacional. Ninguém contesta que existem ameaças concretas que os países enfrentam hoje, e é claro que os governos têm o dever de proteger os seus cidadãos. Porém, existe essa atual falta de transparência sobre a natureza da vigilância governamental nos países democráticos tem enfraquecido as liberdades que a maioria dos cidadãos tanto preza. E a Google tem insistido na defesa dessa transparência há anos. Além de ter lançado o relatório de transparência em 2010, sendo a primeira empresa que passou a divulgar o número de solicitações de dados de usuários em casos criminais que foram recebidos e honrados nos Estados Unidos, assim como em demandas governamentais de todo o mundo, incluindo, no caso do Brasil, as autoridades judiciárias. Então, há um site do Google, chamado Relatório de Transparência, que divulga estatísticas globais a respeito das requisições desses dados. Com permissão do governo dos Estados Unidos, por conta da legislação local, em março deste ano, a Google passou a publicar informações sobre as eventuais cartas de segurança nacional, as conhecidas National Security Letters, que vem a receber. A lei dos Estados Unidos geralmente exige que as empresas mantenham em sigilo essas requisições de dados nos casos de segurança nacional. E a Google pediu ao FISA, que é o Tribunal de Vigilância de Inteligência nos Estados Unidos, a autorização para publicar informações sobre esses tipos de solicitação e outros tipos de solicitação que envolvem essa discussão de segurança nacional, incluindo os que são feitos perante esse tribunal do FISA. FISA é aquele dispositivo jurídico norte-americano, até para já avançar um pouquinho na pergunta do senador Aloysio Nunes, sobre essa questão do arcabouço jurídico americano, né? Existe uma legislação lá que trata dessa questão do fornecimento de informações para fins de inteligência que são avaliadas por esse tribunal específico.
Se a Google pudesse publicar esses números abertamente, e por enquanto não pode, não houve ainda resposta a esse nosso pedido, eles mostrariam que o cumprimento com essas requisições relativas à leis de segurança nacional dos Estados Unidos está muito aquém dessas alegações exageradas que apareceram e estão sendo feitas da imprensa até hoje. E com permissão do senador Ricardo Ferraz, presidente aqui, com permissão do plenário, eu gostaria de oferecer a todos os senadores aqui presentes cópias traduzidas dessa petição que o Google apresentou para esse tribunal americano, para o FISA, Tribunal de Vigilância de Inteligência Estrangeira nos Estados Unidos, e de uma carta que uma ONG americana chamada CDT, Centro para Democracia e Tecnologia, que foi assinada conjuntamente pela Google, pela American Online, pela Apple, pela Facebook, pela Microsoft, as empresas aqui presentes, pelo Twitter, e várias outras empresas, também por associações comerciais e investidores. Carta essa que foi enviada a representantes do governo dos Estados Unidos, exigindo exatamente o que a gente destacou aqui, mais transparência a respeito desse cenário de vigilância governamental. Era isso, muito obrigado.